galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Celso Ramos. Nós vamos agora estudar biologia, tá? E agora quero que vocês prestem bastante atenção, porque nós vamos estudar sobre a origem dos gametas, tá? Que é justamente essa palavrinha aqui, ó, origem dos gametas. Significa gametogênese. E você sabe que gametas são células reprodutivas. Existem dois tipos de gametas: espermatozoide e óvulo. Então, como a gente vai falar da origem do espermatozoide, a gente vai estudar a espermatogênese. Palavrinha gênese quer dizer origem, tá, pessoal? Então, origem do espermatozoide. Então, a origem do gameta chamado espermatozoide. Muito simples. E agora a gente vai falar, pessoal, nessa aula eu vou comentar algumas definições para vocês entenderem. Vou falar sobre a localização de onde ocorre esses processos espermatogênicos, ou seja, onde é que ocorre a origem dos espermatozoides, tá bom? E a gente vai falar, por último, vou explicar para vocês a espermatogênese, como ela ocorre. Então, bem simples, se você entendeu nas aulas a respeito das partes do sistema reprodutor masculino, a gente vai voltar, se você não tiver entendido lá, a gente vai voltar agora, vai revisar para vocês entenderem onde ocorre esses processos de produção desses gametas masculinos. Bem, falar aqui algumas definições para vocês, explicar para vocês que a gametogênese, ela é a formação dos gametas. Então, ocorreu a formação de gameta masculino ou feminino, a gente chama isso de gametogênese. A gametogênese ela pode ser dividida em dois tipos. Como eu tenho gameta masculino e gameta feminino, na formação do gameta masculino, a gente chama isso de espermatogênese, tá? Onde ocorre a formação dos gametas masculinos, ok? Já que na formação dos gametas femininos, a gente chama isso de ovogênese, porque nesse processo ocorre a origem dos óvulos, ok, pessoal? Então, formação dos gametas femininos, bem simples. E agora a gente vai estudar a respeito da espermatogênese, como que o espermatozoide é formado, tá bom? Bem, para você entender melhor, eu apresentei aqui para vocês o sistema reprodutor masculino, as partes internas desse sistema reprodutor. Bem, todo mundo sabe que o espermatozoide ele é originado nos testículos, tá bom? Então, os testículos ficam aqui, ó, que é o testículo que fica logo abaixo de um saco chamado de saco escrotal. Fica dentro do saco escrotal. Esse testículo aqui, pessoal, ele tem externamente um tecido conjuntivo que protege ele. Vou lembrar que tecido conjuntivo é um tecido que vai levar nutrientes para os tecidos do testículo, tá bom? Então, internamente, esse testículo ele tem espaços no interior dele. Esses espaços nós chamamos de lóbulos, tá bom? Então, dentro dos lóbulos, que são esses espaços internos aqui, nós vamos encontrar os túbulos seminíferos. São pequenos tubos, tá? Um monte de tubo que está enovelado, tudo enroladinho, ali dentro desses lóbulos. Então, os espermatozoides são produzidos aqui dentro dos túbulos seminíferos, tá? E aí, quando eles já estão produzidos, eles são levados para uma outra região, essa região aqui, ó. Essa região aqui é chamada de epidídimo. Epidídimo. No epidídimo é onde os espermatozoides que foram produzidos, eles vão sofrer um amadurecimento, eles vão terminar o processo de desenvolvimento. E aí, quando o homem está no processo de excitação, esse epidídimo ele vai ser estimulado e aí no momento da ejaculação, os espermatozoides vão sair daqui do epidídimo, vão seguir por esse tubinho aqui, tá? Que é chamado de ducto deferente. Do ducto deferente ele vai chegar aqui, ó, nessa região, onde ele vai os espermatozoides vão encontrar a vesícula seminal. Eles vão receber uma secreção dessa vesícula que contém líquido nutritivo, tá? E aí vai também chegar na região da próstata, que é uma glândula importante que produz um líquido prostático.
Esse líquido serve para neutralizar o pH vaginal e assim esses espermatozoides eles vão até a uretra, tá? E são ejetados no ato sexual. Enfim, a gente vai falar, pessoal, vai dar uma especificada maior aqui na região aqui do testículo, onde a gente vai estudar um pouco mais sobre a formação dos espermatozoides. Bem, vamos falar do testículo, né? O testículo ele é um órgão localizado dentro do saco escrotal, tá? Junto com o epidídimo e segmento inicial do ducto deferente. O que eu acabei de falar? Então, o testículo está aqui, ó, dentro de um saco escrotal, ok? E lá, dentro desse saco escrotal, onde vai se localizar o testículo, ele tem aqui o epidídimo, essa bolsinha que fica acima do testículo. E também nós vamos encontrar a parte inicial do ducto deferente, esse canalzinho que nós estamos vendo aqui, ó, tá? Que está ligado com o epidídimo. Bem, esse testículo, esse órgão aqui, o testículo, ele é envolvido por uma cápsula de tecido conjuntivo denso. Esse tecido conjuntivo ele protege, é como se fosse uma bolsinha onde o testículo está dentro dessa bolsa, tá? Essa bolsa é chamada de túnica albugínea, tá? Nome estranho, mas esse é o nome que a gente dá para esse tipo de tecido. E dentro do testículo, como eu já mencionei anteriormente para vocês, você faz um corte do testículo, lá dentro dele, você vai encontrar compartimentos, lóbulos, tá? Dentro de cada lóbulo desse, nós vamos encontrar mais ou menos 250 lóbulos, aliás, desculpa, quando a gente parte o testículo, a gente vai encontrar mais ou menos 250 espacinhos, 250 lóbulos testiculares, ok? E dentro de um lóbulo, nós vamos encontrar 1 a 4 túbulos seminíferos, ok? Altamente enovelados. Imagina uma linha, uma linha, tá? E essa linha, você pega ela, faz um emaranhado. Então, esse emaranhado, você coloca dentro de um espaço. É mais ou menos isso, ó. Dentro desses lóbulos, a gente vai ter esses túbulos, os túbulos seminíferos, estão enovelados, enrolados ali dentro, para caber dentro do lóbulo, tá bom? E ali dentro de cada lóbulo a gente encontra de 1 a 4 túbulos seminíferos. Então aqui ó, nós temos os túbulos seminíferos dentro de cada lóbulo, tá? Aqui nós temos túbulos retos, que são esses túbulos que estão estirados aqui. A túnica albugínea fica externamente, uma bolsinha que fica cobrindo o testículo do lado mais externo, tá? Entre um lóbulo e outro, nós vamos ter as separações, são chamados de septo, ok? E aí todos esses lóbulos, contendo todos esses túbulos seminíferos, eles estão interligados ao epidídimo, que é justamente isso aqui, ó. Tá? Nós temos o epidídimo, é o local onde os espermatozoides que foram fabricados vão ficar ali em processo de amadurecimento. E aí o epidídimo ele vai se ligar com o canal deferente ou ducto deferente. Tá bom, pessoal? A gente viu um pouco da anatomia dos testículos. Agora, essa aqui é a anatomia externa. Agora, a gente tem uma anatomia mais detalhada. A gente pega um corte muito fino do testículo, a gente chama isso de corte histológico, para que a gente consiga ver o tecido, tá? Vamos lembrar que histologia é o estudo dos tecidos. Então, quando eu tenho um corte histológico, eu estou vendo um corte onde eu vou analisar os tecidos ali presentes naquela estrutura. Então, eu peguei um corte histológico de um testículo. Peguei um testículo aqui, ó. Cortei, fiz uma fatia bem fininha e coloquei no microscópio, tá? E ali a gente vai notar a presença dos túbulos seminíferos, ó. Cada mangueirinha, ó, vou mostrar aqui para vocês. Cada tubinho desse que está aqui dentro, eu estou mostrando aqui eles cortados, tá? No corte transversal. Então, ó, isso aqui é um tubinho daquele, a parede do tubo. Vocês percebam que na parte interna é onde você vai encontrar os espermatozoides que foram produzidos, tá? Aqui não dá para ver bem porque durante o processo de preparação
do corte histológico, os espermatozoides foram destruídos. Mas se a gente pudesse ver esses espermatozoides, eles estariam aqui nessa região, tá? Eles são produzidos na parede do túbulo seminífero e quando ele está pronto, ele fica na parte mais interna, ok? Então, aqui nós temos um epitélio seminífero. Vamos analisar um pouco sobre as células que estão ali presentes, né, em cada uma dessas paredes desse túbulo seminífero. Bem, esse epitélio do túbulo seminífero, ele é estratificado. Quer dizer o quê, pessoal? Ele é um tubo, que a parede do tubo tem várias camadas de células. Se você olhar, ó, tem várias células sobrepostas. Cada bolinha dessa que você está vendo é uma célula. Então, tem uma célula em cima da outra, formando várias camadas. Por isso que a gente diz que é um epitélio estratificado, porque tem muitas camadas. Tá? E é formado por dois tipos celulares principais, ou seja, existem dois tipos de células presentes no túbulo seminífero. A célula de Sertoli e células germinativas, em diferentes estágios de desenvolvimento. As que importam para nós aqui nessa aula são as células germinativas, ou seja, essas células que estão aqui na parede, formando essas várias camadas, são células germinativas, que estão em processo de produção do espermatozoide, tá? Estão em processo de diferenciação celular. Então, o que ocorre ali dentro daquela parede do túbulo seminífero? Que é a chamada espermatogênese. Então, eu vou ler aqui para vocês e a gente vai mostrar daqui a pouco no desenho o que ocorre. Então, lá a gente vê que tem a produção de espermatozoides através de sucessivas divisões celulares mitóticas e meióticas e espermiogênese, tá? Os principais tipos celulares envolvidos neste processo são espermatogônias, que são células diploides, derivam de uma célula fonte, que é a espermatogônia de primeira ordem, espermatogônia 1. Nós temos espermatócitos 1 ou espermatócito de primeira ordem. Essas células são células tetraploides, tá? Quer dizer que o material genético dela está duplicado, é o dobro do normal. Elas sofreram uma primeira divisão meiótica. Nós vamos encontrar espermatócitos 2 ou espermatócito de segunda ordem. Essas células são diploides, que sofrerão a segunda divisão meiótica. E nós vamos encontrar na parede do túbulo seminífero as espermátides, que são células haploides, tá? Que sofrerão um processo de citodiferenciação. Então, eu vou traduzir tudo isso aqui que eu acabei de falar para vocês, tá? No desenho daqui a pouco. E, por último, no processo de espermatogênese, existe a diferenciação do espermatozoide, que é quando a célula que está em processo de formação, ela tem a sua função definida, né? Que é a espermiogênese, ela se torna diferenciada, se transforma mesmo no espermatozoide propriamente dito. E, por último, tem as células chamadas de espermatozoides, tá? Que são células haploides, e compreende o gameta masculino, propriamente dito. Então, na espermatogênese, ela é parecida com a ovogênese, tá? Os nomes que vocês viram na ovogênese é semelhante ao que vocês vão ver aqui na espermatogênese. A diferença é que lá na ovogênese você vai substituir a palavra ovo por espermato, tá? Por exemplo, na ovogênese, nós temos, lá na ovogênese, né, na formação do gameta feminino, nós tínhamos o período de multiplicação, nós tínhamos o período de crescimento, o período de maturação e o período de diferenciação. Aqui na espermatogênese é basicamente a mesma coisa. Nós temos o período de multiplicação, o período de crescimento, o período de maturação e o período de diferenciação, que nós chamamos de espermiogênese, tá? Uma outra diferença é que lá na ovogênese, a mulher ela já nasce com os seus ovócitos já quase produzidos, né? Só que durante os seus ciclos menstruais, né, ela vai liberando de um por um, tá? Aqui não, a espermatogênese, ela acontece durante toda a vida do homem, desde o momento da sua puberdade, quando ele começa a ficar reprodutivamente
ativo, né? E aí ele começa a produzir espermatozoides até chegar à andropausa, que é quando ele deixa de produzir espermatozoides, tá? Mas basicamente o homem ele produz gametas por quase toda a vida. Então, o que acontece durante o período de multiplicação? Lá no interior dos testículos, né, dos túbulos seminíferos, nós vamos encontrar as células conhecidas como gônias, tá? O que são gônias? Aqui nesse caso, como vai formar os espermatozoides, aqui são chamados de ovogônia, tá? Ovogônia. Desculpa, ovogônia não, pessoal. Espermatogônia, tá? Espermatogônia. Na ovogênese, nós temos as ovogônias. Aqui na espermatogênese, a gente tem a espermatogônia, tá? Então, as gônias masculinas são chamadas de espermatogônia. Elas são diploides, tem 2 conjuntos de cromossomos. Então, essas células, durante o período de multiplicação, elas se multiplicam por meio da mitose, ou seja, ela se multiplica para formar células idênticas. Célula diploide, aqui ó, célula diploide formando célula diploide. Uma célula diploide forma 2 células diploides. Cada célula diploide dessa origina mais 2 e assim sucessivamente. E aí, quando o homem ele entra no seu período em que ele começa a produzir os gametas, né, quando ele chega na puberdade, essas ovogônias aqui, elas vão começar a sofrer o processo de meiose, tá? Veja, as ovogônias, elas vão formar as células conhecidas como citos. Citos, o que seria esses citos aqui? Lá no processo de formação do gameta feminino, nós temos os ovócitos, tá? Aqui eu tenho o espermatócitos. Então, nesse caso aqui, o espermatócito masculino, tá? Ele é o espermatócito 1, ou o espermatócito de primeira ordem. Isso significa que essa é uma célula diploide. Durante o período de crescimento, essa célula ela vai sofrer meiose, tá? E vamos lembrar que durante a divisão meiótica, que eu já ensinei para vocês, uma célula diploide, ou seja, uma célula que tem 2 conjuntos cromossômicos, ela vai originar 4 células haploides. Então, na meiose, como eu falei para vocês, ela sofre a meiose 1 e a meiose 2. Inicialmente, na meiose 1, que é a primeira divisão da meiose, ela vai originar 2 células. Essas 2 células aqui, elas são haploides, ou seja, só tem a metade de cromossomos que essa primeira. Essas daqui, essas 2 que foram formadas, agora elas não são mais espermatócitos 1, elas são agora espermatócitos 2, tá? Os espermatócitos 2 são haploides. E esses espermatócitos 2, eles, durante o processo de meiose, vão sofrer uma segunda divisão celular, onde cada uma desses espermatócitos de primeira ordem sofrerão uma nova divisão, formando mais 2 células e mantendo constante o mesmo número de cromossomos que elas possuíam, tá? Então, elas vão formar mais 4 células ao todo, células haploides. Essas células que foram formadas, pessoal, elas são chamadas de espermátide. Ainda não é espermatozoide, porque agora elas precisam sofrer o processo de diferenciação celular, onde cada espermátide vai originar um espermatozoide. Elas vai se transformar no espermatozoide pelo processo chamado de espermiogênese, tá? Então é importante que vocês entendam o nome de cada uma dessas células aqui, saiba, por exemplo, qual é o nível de diploidia que elas têm, se ela é haploide ou se elas são diploides, tá? Vou só mostrar para vocês aqui o que seria a espermiogênese. Eu tenho aqui, ó, a espermátide, que foi formada lá naquele processo de meiose, foram formados 4 espermátides. Então, cada espermátide vai sofrer isso aqui, ó. O que vai ocorrer? O retículo, aliás, o complexo de Golgi, ele vai se transformar numa bolsinha contendo uma enzima, tá? Essa bolsinha é chamado de acrossomo, tá? É o acrossomo.
contém uma enzima que vai ajudar esse espermatozoide a fecundar o óvulo. Isso aqui é o processo de diferenciação da espermátide para que ela se transforme em espermatozoide. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Eu aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.